Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora pra mais uma resenha. Everton Ribeiro pegou todo mundo de surpresa nas últimas declarações ao falar sobre o futuro do futebol brasileiro e, de forma ainda mais inesperada, sobre o Flamengo. O meio-campista do Bahia, que vem brilhando nos últimos anos e colecionando prêmios de destaque nacional, deixou claro que não esconde o desejo de, em breve, vestir novamente a camisa de um dos maiores clubes do país. A conversa, que começou de forma descontraída sobre a relação com Filipe Luís, seu antigo colega de seleção e agora treinador do Flamengo, rapidamente se transformou em uma declaração de intenções. Ribeiro falou com entusiasmo sobre a estrutura do clube, a qualidade do elenco e, principalmente, sobre a filosofia de jogo que Filipe Luís está implantando no time carioca. Para quem acompanha o futebol brasileiro, ouvir um jogador da estatura de Everton Ribeiro fazer elogios tão diretos e sinceros a um clube que não é o seu atual é algo que provoca especulações imediatas. A imprensa esportiva não demorou a notar o tom animado e quase apaixonado do jogador, levantando rumores sobre uma possível transferência que, se acontecer, pode agitar todo o mercado de verão no Brasil e mexer profundamente com o Bahia e o Flamengo. Ao falar sobre Bruno Henrique, Everton Ribeiro mostrou que conhece bem o Flamengo e o estilo de jogo do time de Filipe Luís. Segundo ele, o atacante é uma peça fundamental no esquema e que a dinâmica ofensiva do clube seria um grande atrativo para qualquer jogador que queira se destacar. O meio-campista, que construiu uma carreira sólida no Brasil, comentou que atuar ao lado de jogadores com experiência, velocidade e inteligência tática como Bruno Henrique é algo que ele considera essencial para seu próprio desenvolvimento profissional. Além disso, o jogador deixou escapar que se sente motivado pela ideia de competir por títulos de expressão nacional e internacional. Algo que ele vê como uma consequência natural ao vestir a camisa do Flamengo. As palavras de Ribeiro foram carregadas de entusiasmo e respeito, e sua declaração sobre querer jogar no clube em 2026, mesmo que em tom de especulação, gerou ondas de discussão em redes sociais e programas esportivos. É impossível ignorar que a simples possibilidade de sua chegada movimentaria as fichas de dirigentes, torcedores e comentaristas, criando um cenário de expectativa que mistura desejo, estratégia e emoção. A menção constante a Filipe Luís durante a entrevista também chamou atenção. Everton Ribeiro não economizou elogios ao treinador, destacando seu conhecimento tático, liderança e capacidade de motivar jogadores de todas as posições. Para muitos, o comentário sugere que o meio-campista não apenas considera o Flamengo uma opção interessante, mas também confia na condução de um treinador que já conhece de perto. Algo que é sempre um ponto decisivo em negociações e planejamentos de carreira. O fato de Filipe Luís ter sido jogador e agora técnico do mesmo clube adiciona um fator emocional à equação, pois a relação entre técnico e jogador muitas vezes influencia decisões de mercado. Everton, ao reforçar seu respeito e admiração, deixou claro que qualquer negociação futura poderia ser impulsionada não apenas por aspectos financeiros ou estruturais, mas também por uma identificação profissional e pessoal.
Para torcedores do Flamengo, ouvir que um jogador de prestígio, campeão e habilidoso como Ribeiro vê o clube como destino desejado é combustível para sonhos e expectativas, enquanto para o Bahia é sinal de alerta sobre possíveis mudanças estratégicas no elenco. Entre elogios ao Flamengo e declarações sobre sua admiração por Filipe Luís, Everton Ribeiro ainda destacou a importância do ambiente de trabalho em clubes de alto nível. Ele comentou sobre a infraestrutura do time carioca, a qualidade dos profissionais e a visão de longo prazo do clube, ressaltando que esses fatores pesam tanto quanto salários e títulos na hora de avaliar uma transferência. Segundo ele, ter uma estrutura sólida permite que jogadores se concentrem no desempenho em campo, o que naturalmente melhora resultados e experiências individuais. O meio-campista, que já conquistou respeito e reconhecimento no futebol nacional, mostrou maturidade ao analisar o cenário de forma racional. Mas, ao mesmo tempo, deixou transparecer emoção, algo que a mídia esportiva captou rapidamente. Esse tipo de declaração abre espaço para interpretações de torcedores e especialistas, criando uma narrativa de desejo, oportunidade e expectativa, típica de rumores que se espalham com rapidez e geram debates intensos em programas de esportes e redes sociais. Outro ponto que chamou a atenção foi a forma como Everton abordou o momento do futebol brasileiro e a relevância de clubes como Flamengo e Bahia. Ele ressaltou que o país possui talentos excepcionais, mas que a escolha de um clube envolve fatores além do campo, incluindo relacionamento com treinadores, elenco e até a cidade onde se atua. Ao mencionar sua admiração por Filipe Luís e pelo esquema tático do Flamengo, o jogador deixou subentendido que seu interesse não é apenas financeiro, mas profissional, buscando desafios que o permitam evoluir e disputar títulos de expressão. Esse tipo de declaração, aparentemente simples, é o que alimenta rumores e provoca especulações sobre possíveis transferências. Já que jogadores com perfil vencedor e reconhecimento nacional são sempre alvo de clubes que desejam fortalecer seus elencos de forma estratégica. A fala de Everton Ribeiro, portanto, carrega peso não apenas pelo que diz, mas pelo momento e pelo contexto em que foi dita, provocando debates acalorados entre torcedores e especialistas. Para fechar a primeira parte dessa narrativa, não podemos ignorar o efeito que as palavras de Everton Ribeiro causaram na imprensa e na torcida. Declarações de jogadores sobre interesses em clubes, mesmo em tom especulativo, geram repercussão instantânea, criando uma atmosfera de expectativa e ansiedade. A mídia esportiva rapidamente conectou os elogios ao Flamengo, a relação com Filipe Luís e o desejo de atuar com Bruno Henrique como indícios de uma movimentação futura que, embora ainda hipotética, é capaz de agitar o mercado. Entre entrevistas, comentários em redes sociais e análises em programas esportivos, o nome de Everton Ribeiro voltou a circular com força no cenário nacional, provando que sua influência e capacidade de gerar interesse vão muito além do que se vê dentro de campo. O simples rumor de que ele pode se transferir para o Flamengo em 2026 já se tornou um assunto de debate intenso, e a expectativa é que nos próximos meses esse tema continue em evidência, mantendo torcedores e especialistas atentos a qualquer novidade. O cenário de especulação sobre Everton Ribeiro e o Flamengo ganhou ainda mais força quando a conversa se voltou para o futuro imediato do jogador e a possibilidade de retorno ao clube carioca. Em tom entusiasmado,
Ribeiro deixou claro que vê o Flamengo como um destino natural para quem busca desafios de alto nível no futebol brasileiro, destacando que o clube oferece condições ideais para mostrar qualidade e atingir objetivos pessoais e coletivos. A simples menção ao desejo de vestir a camisa rubro-negra em 2026 foi suficiente para despertar a atenção da mídia e da torcida, que imediatamente começaram a analisar o impacto dessa possível transferência. A ideia de um jogador com a experiência de Everton, premiado nacionalmente e com histórico de títulos, reforçando o elenco de Filipe Luís, provoca especulações sobre mudanças táticas, reforço de setores e até disputas internas por posição. É um cenário típico de rumores esportivos, onde cada palavra do atleta é interpretada e qualquer declaração sobre treinadores, companheiros ou objetivos é dissecada como uma pista sobre o futuro. Ao falar sobre Filipe Luís, Ribeiro mostrou uma admiração que ultrapassa o simples respeito profissional, tocando em questões de confiança, filosofia de jogo e liderança. Ele destacou que atuar sob um treinador que conhece a fundo o futebol brasileiro e que já viveu a rotina de jogador traz vantagens estratégicas, especialmente quando se busca integração rápida e rendimento imediato. Esse tipo de comentário gera especulação sobre a importância que a relação técnico-jogador terá na decisão de transferência, indicando que fatores pessoais e profissionais podem pesar tanto quanto questões financeiras ou contratuais. A torcida do Flamengo, por sua vez, já começa a imaginar como seria a composição do time com Everton Ribeiro no elenco, analisando possíveis formações, combinações com Bruno Henrique e ajustes no meio-campo que poderiam potencializar o ataque. Tudo isso ainda é especulação. Mas a maneira como o jogador falou sugere que ele está ciente de que suas palavras têm peso e que podem influenciar discussões nos bastidores do futebol brasileiro. O elogio de Everton Ribeiro a Bruno Henrique também adiciona uma camada interessante ao rumor. Ele deixou claro que atuar ao lado de atacantes com capacidade de desequilibrar partidas é algo que o motiva, e isso indica que, em caso de transferência, sua adaptação ao Flamengo poderia ser rápida e impactante. As declarações sobre o companheiro mostram que Ribeiro tem uma visão estratégica do futebol, reconhecendo que o sucesso individual depende do desempenho coletivo e da qualidade do elenco. Isso também alimenta especulações sobre como Filipe Luís poderia reorganizar o time para maximizar os pontos fortes de ambos, abrindo espaço para debates táticos entre comentaristas e torcedores. Além disso, o fato de Ribeiro mencionar explicitamente jogadores-chave do Flamengo sugere que ele já pensa em como poderia se encaixar no clube, reforçando ainda mais a narrativa de desejo e interesse mútuo. Outro ponto relevante é a forma como Everton Ribeiro abordou a infraestrutura e a organização do Flamengo. Ele destacou que um clube de alto nível oferece mais do que salários e visibilidade. Oferece suporte, planejamento e condições ideais para que o jogador se destaque e evolua. Esse tipo de comentário é importante, pois demonstra maturidade e visão estratégica, elementos que influenciam negociações e decisões de carreira. Ao reforçar que aspectos estruturais e profissionais pesam tanto quanto a paixão pelo clube, Ribeiro cria um argumento sólido para justificar sua especulação de interesse em se transferir em 2026. Torcedores, dirigentes e analistas veem nessas declarações um indicativo de que qualquer conversa futura sobre transferência poderia ser conduzida com base em critérios claros.
aumentando a credibilidade do rumor e alimentando a expectativa sobre o futuro do meio-campista. A conversa também trouxe à tona uma reflexão de Ribeiro sobre o mercado de futebol brasileiro e as oportunidades que surgem para jogadores de destaque. Ele ressaltou que decisões sobre transferências envolvem múltiplos fatores, incluindo relacionamento com treinadores, companheiros, objetivos individuais e coletivos, e a própria visão de carreira. Ao mencionar explicitamente o Flamengo e Filipe Luís, o jogador sugere que sua escolha futura será baseada em uma análise estratégica, considerando o que é melhor para sua evolução e sucesso. Esse tipo de declaração é típico de rumores fortes, pois combina desejo pessoal com análise profissional, criando uma narrativa que a mídia esportiva adora explorar. A expectativa de torcedores e comentaristas é imediata, com debates sobre como o Bahia reagiria, como o Flamengo poderia se organizar e quais seriam os impactos no mercado nacional. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Para encerrar, as declarações de Everton Ribeiro sobre seu interesse no Flamengo, sua admiração por Filipe Luís e a visão estratégica sobre Bruno Henrique e o elenco provocam especulação intensa sobre o futuro do futebol brasileiro. Ainda que nada seja oficial, o simples fato de o jogador ter mencionado 2026 como possível ano de transferência é suficiente para gerar repercussão em todos os canais de esporte, redes sociais e discussões de torcedores. A narrativa criada pelas suas palavras mistura desejo, estratégia e emoção. Elementos que tornam rumores esportivos envolventes e que mantêm o público atento. Cada frase dita por Ribeiro foi interpretada como uma pista sobre possíveis movimentações futuras, criando uma atmosfera de expectativa e suspense, típica das grandes histórias do futebol. A especulação agora é inevitável, e o assunto deve permanecer em evidência nos próximos meses, alimentando debates, paixões e sonhos de torcedores que já começam a imaginar a volta de Everton Ribeiro ao Flamengo. Além de toda a especulação sobre seu futuro no Flamengo, Everton Ribeiro também deixou claro que suas intenções não se limitam apenas ao desejo de jogar em um grande clube. Ele comentou sobre a motivação pessoal de se reinventar e buscar novos desafios após uma carreira marcada por títulos, prêmios e reconhecimento nacional. O jogador ressaltou que, para ele, a oportunidade de atuar em um ambiente competitivo, com companheiros de alto nível e sob a liderança de um treinador como Filipe Luís, representa mais do que simplesmente vestir uma camisa famosa. É uma chance de continuar evoluindo, mostrar qualidade em momentos decisivos e, acima de tudo, deixar uma marca duradoura no futebol brasileiro. As palavras de Ribeiro carregam uma ambição calculada, indicando que qualquer movimento futuro será pensado com estratégia, equilíbrio entre emoção e razão, e um olhar atento sobre como essa decisão impactará não apenas sua carreira, mas também a dinâmica de qualquer clube que ele venha a integrar. A forma como ele detalhou sua visão sobre o Flamengo, os jogadores e o treinador reforça a ideia de que esse rumor não é apenas um comentário passageiro, mas sim uma semente que pode se transformar em negociação real nos próximos anos, caso todas as condições se alinhem da maneira certa. Outro aspecto que chamou atenção em suas declarações foi o reconhecimento da torcida e da história do Flamengo, algo que, segundo Ribeiro, influencia diretamente a decisão de qualquer jogador em considerar o clube como destino.
Ele comentou sobre a paixão da torcida, a importância de jogar diante de arquibancadas vibrantes e como esse ambiente pode servir de combustível para desempenho em campo, motivando ainda mais sua vontade de vestir a camisa rubro-negra em 2026. Além disso, Ribeiro não escondeu a empolgação com a possibilidade de contribuir para a sequência de títulos e a manutenção da hegemonia do clube em competições nacionais e internacionais. Ao abordar esse aspecto emocional, ele reforçou que sua decisão não seria motivada apenas por aspectos financeiros ou logísticos, mas também pelo desafio de honrar a tradição de um clube que respira futebol em cada detalhe. A maneira como falou sobre os torcedores, a pressão positiva e a responsabilidade de jogar em um gigante do futebol brasileiro cria uma narrativa que mistura desejo, respeito e planejamento, tornando o rumor sobre sua chegada ainda mais palpável e envolvente para todos que acompanham o mercado e os bastidores do esporte. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!